Olá, tudo bem? Hoje vamos falar da configuração de campos no ADV Win Plus. Para acessar a configuração de campos, já logada no sistema, tela inicial, menu principal, configurações, configuração padrão. O sistema já carregou para mim a listagem de módulos, né, e tabelas que eu posso configurar os campos. Se eu quiser encontrar algum, eu posso vir aqui e realizar uma pesquisa. Posso fazer uma pesquisa mais detalhada. Ou então, eu posso colocar o nome do módulo aqui, ó, nome do módulo. Movimentação, por exemplo, ele traz para mim a configuração do layout do módulo que eu quero fazer. Posso atualizar esse grid, posso alterar a posição das colunas, posso exportar esse para Excel, né? Mas o que é interessante aqui? Aqui é encontrar o módulo que eu quero configurar. Então, eu vou utilizar o módulo de pasta, porque ele tem uma peculiaridade, mas todos os módulos têm uma configuração parecida. O primeiro ponto aqui, quando eu for encontrar um módulo, aqueles módulos que são submódulos de pasta, vou escrever aqui pasta, como movimentação, objeto, litisconsorte, área trabalhista, todos estarão com pasta, um tracinho e o nome do módulo. Se eu procurar por pasta, ele vai me mostrar o módulo, e se eu procurar diretamente pelo nome do submódulo, ele me traz o nome. Como, por exemplo, aqui, movimentação. Se eu quiser alterar o layout do submódulo movimentação, é esse aqui, pasta, tracinho, movimentação. O que eu vou utilizar aqui é o módulo de pasta, porque ele é muito parecido com a forma, né? É igual, o passo a passo é igual para todos, só que ele tem uma peculiaridade aqui dentro. Cliquei 2 vezes, acessei o módulo de pasta. Como que funciona o módulo de pasta? Quando eu vou fazer o módulo de pasta, eu posso ter alguns subníveis. Vou passar o mouse aqui ao lado. Eu tenho aqui subníveis. Esses subníveis, eles podem ser configurados de forma diferente. Então, aqui dentro, eu também tenho esses níveis. Todos os níveis. Então, o primeiro cuidado que tem que tomar é escolher o nível correto. Qual nível que eu quero configurar? No caso aqui, eu vou escolher o contencioso. Um próximo passo é, se eu já tiver uma configuração prévia, observar se eu já tenho os grupos de campos já formados. Os grupos de campos, o que são? São esses espaços aqui em que eu posso colocar os campos, ok? Como que eu insiro um novo grupo de campo, né? Se tiver algum grupo que eu não quero utilizar, eu posso apagar esse grupo. Vou vir aqui, vou apagar esse grupo. Ele já apagou para mim, excluiu o grupo. Para fazer um novo grupo, eu venho aqui, olha, nome do grupo, adicionar. O grupo foi criado. Dentro desse grupo, eu vou colocar os campos. Eu posso arrastar um campo de outro grupo. Ou eu posso pegar um campo aqui que não está sendo utilizado. Para configurar esse campo, eu dou duplo clique nele. O que é configurar? Escolher o tamanho, o nome, se ele vai ser obrigatório ou não. O tamanho dele, que é uma coisa bem importante, a gente tem que guardar que cada linha dessa tem 12 colunas. Então, se eu quiser um campo só nessa linha, esse campo ele vai ter que ter o tamanho de 12 colunas. Se eu quiser campos do mesmo tamanho, por exemplo, preciso ter 4 campos nessa linha. Então, cada campo ele vai ter 3 colunas. Vamos lá, vamos configurar para a gente entender um pouco melhor. Clico, duplo clique sobre o campo, ele abre a tela de configuração desse campo. O primeiro item é o nome do campo. Esse nome não pode ser alterado,
porque ele é o nome do banco de dados e é um nome referência também, porque como eu vou estar mudando o nome, posso ter nomes para o mesmo campo diferente, para diferentes níveis de pastas, então isso facilita na busca desse campo também, se eu precisar fazer alguma modificação. O outro item é o tipo de campo. Esse tipo de campo é a entrada do campo, é como ele vai aparecer para mim para preenchimento. Por exemplo, esse campo é um campo texto. Um campo em que eu entro lá e tenho uma livre digitação. Pode ser um campo data, pode ser um campo de múltipla escolha, pode ser um campo de checkbox. Aqui vai informar qual é a entrada, qual é a forma de preenchimento desse campo. O tamanho do campo, lembrando que é no máximo 12 colunas, que é o preenchimento de uma linha. Então, aqui eu preencho o tamanho do campo. No caso, aqui nós temos dois tamanhos, tamanho para telas maiores e tamanho para telas menores. Caso queira visualizar no formato melhor na tela menor, a sugestão dos nossos programadores é sempre a tela menor ter 2 colunas a mais. Depois, nós temos a descrição. Eu posso alterar a descrição desse campo que vai aparecer no campo do usuário. Vamos colocar aqui, ó, campo teste 2. Nós temos o valor padrão, que é o valor que vai depender o tipo de campo. Isso vai depender do tipo de campo, eu posso ter um valor padrão preenchido aqui nesse campo. Nós temos o link para a base de conhecimento, ou seja, a nossa base de conhecimento é uma base em que você pode colocar lá conhecimento mesmo, informações. E aqui, se eu tiver alguma informação, ele abre o link para essa base de conhecimento. Informações sobre o campo. Quando eu descrevo uma informação aqui sobre esse campo, ele, para o usuário, dentro das informações, ao lado do nome do campo, aparece um ponto de interrogação. E nesse ponto de interrogação, é possível que o usuário, né, veja essa informação. Por exemplo, preencher com cuidado, pois é um campo livre, um campo de texto, e pode ter algum problema. Ou então, vamos supor que seja um campo para preenchimento de CPF ou CNPJ. Preencher com máscara, que são pontos e traços. Então, você pode colocar uma informação para o usuário sobre esse campo. Aqui ao lado, nós temos os flags preenchimento obrigatório, exibir no grid, exibe na pesquisa e exibir nos formulários. Se esses campos estiverem todos desmarcados, eu tirar o campo ali do grupo de campos, ele tira a visibilidade desse campo. Preenchimento obrigatório. O campo ele fica na cor azul e a pessoa não consegue salvar um preenchimento ou uma alteração sem preencher esse campo. Exibe no grid. Significa que vai estar aparecendo no grid? Não, ele vai estar disponível para o usuário selecionar para exibir no grid. Exibe na pesquisa. Esse campo vai estar lá disponível para que o usuário possa pesquisá-lo. Exibe nos formulários de inclusão e edição. Quando esse flag está acionado, quando o usuário for fazer um preenchimento, né, for fazer um novo cadastro ou uma alteração, esse campo está lá disponível para preenchimento, independente se ele tiver obrigatório ou não. Nós temos 3 campos aqui que têm uma peculiaridade, que são os campos máscara, máximo de dígitos e parâmetros. Nós pedimos para que, se for alterar esses campos, primeiro entrar em contato com o nosso suporte para a gente ver se tem a validade e a alteração que vai ser feita. Vai ser realizada aqui. O campo máscara, ele é utilizado para definir o tipo de campo. Vamos supor, esse é um campo texto, mas eu quero que ele seja um campo número. Se ele tiver um suporte no banco de dados para isso, é possível transformar esse campo. Máximo de dígitos, eu quero que esse campo seja preenchido com um máximo de 20 dígitos. A gente precisa também saber se ele tem suporte no banco de dados para esse tipo de preenchimento. Porque, de repente, no banco de dados, ele pode ser preenchido com 40 dígitos,
E você coloca 20, funciona. De repente, ele tem 10 dígitos e você quer colocar 20, isso vai dar problema. E nós temos aqui o parâmetro. O parâmetro, ele é definições de item da tabela de pré-definição. Se for uma tabela de pré-definição com uma listagem a ser selecionada, essa pré-definição pode estar aqui. São campos bem peculiares, então, assim, se for fazer alguma alteração, entre em contato conosco para a gente ver se essa alteração é válida. Terminou as configurações, eu venho aqui, vou marcar esses dois, seleciono salvar campo. Salvei o campo, fecho no X, vou alterar esse outro aqui. Vou colocar que ele tem 12 colunas e chama campo livre, teste 2. Não vou alterar mais nada e vou salvar esse campo também. Fechei, realizei as alterações, venho aqui ao lado e clico em salvar posicionamento. Vocês já podem notar que o primeiro campo ele está ocupando uma linha inteira e o segundo campo ele está ocupando 4 colunas. E mudou posição por quê? Porque essa linha aqui ela tem só 12 colunas. Se eu arrastar esse campo aqui, olha, para outra posição, vocês podem observar que ele não se encaixa, porque eu tenho 12 colunas e as 12 já estão preenchidas. A mesma coisa com ele. Se eu movimentar esse campo, ele também vai jogar o campo para baixo, porque ele não tem como se encaixar antes e nem depois, porque ele não cabe. Quando eu passo o mouse em cima, ele fala o nome que eu coloquei no campo, e se ele está visível, e o número de colunas desse campo. Se eu não quiser mais o campo, qual é a nossa sugestão? Seleciono o campo, vamos pegar esse de baixo aqui, vamos supor eu não quero mais esse grupo e esse campo. Seleciono o campo, tiro todas as marcações para tirar a visibilidade do campo, salvei o campo, venho aqui, tiro esse campo, retorno ele aqui para os campos disponíveis e excluo esse grupo de campo aqui na lixeira. Para finalizar e aplicar todas as alterações, eu venho aqui em salvar posicionamento. Ao salvar esse posicionamento, o campo ele não está mais visível, ele está invisível e ele está disponível para ser utilizado. Concluída a configuração aqui na configuração padrão, eu tenho uma outra etapa de configuração dos campos. No menu principal inicial, configurações, grupos de segurança. Aqui eu tenho listado os grupos de segurança já existentes. Eu posso adicionar um novo grupo ou clonar um grupo já existente. Isso tem manual específico. Posso pesquisar um grupo aqui pelo nome da listagem. Posso também alterar o meu grid, caso eu queira ver outras informações ou informações aqui. Por exemplo, a herança estava disponível, eu quero que ela apareça, eu subi a herança, fecho, ele vai trazer a herança aqui para mim no grid. O que nós vamos ver hoje? A gente vai continuar falando sobre a configuração de campos, agora dentro do grupo de segurança. Se eu vir aqui e inserir um novo grupo de segurança, ele vai trazer os campos, a configuração de campos, como está lá dentro da configuração padrão. No entanto, quando eu já tenho um grupo formado, algumas informações eu preciso entrar aqui e alterar. No entanto, independente se eu crio um grupo novo ou um grupo que eu já tenha, provavelmente, se você tem diferentes grupos, pode ser que você queira informações diferentes de visualização para os seus usuários dentro desses grupos. Eu posso abrir o grupo com um duplo clique ou então aqui no lápis para editar ele e ver essas informações. Quando eu acesso o grupo, eu tenho aqui os módulos,
E aqui abaixo é onde eu vou encontrar a listagem dos submódulos. Assim como eu mostrei na configuração padrão, por exemplo, um submódulo de pasta, se eu quiser fazer alterações na movimentação, é pasta, tracinho, movimentação. Eu vou continuar a alteração de campos no módulo de pasta. Entrei aqui, selecionei pasta, venho aqui, rolo um pouco a tela e vou selecionar o layout. Isso é importantíssimo para você não alterar o layout errado. Então, aqui eu tenho o layout, eu seleciono e ele vai trazer o layout. Vou continuar no contencioso. Dentro da configuração padrão, nós criamos o grupo e colocamos os campos, alteramos os tamanhos e o nome desses campos. O que acontece aqui? No grupo de segurança, eu não consigo criar grupos, alterar o tamanho dos campos e movimentar o campo fora do grupo, ou movimentar esse campo entre grupos, ou pegar um campo aqui disponível e trazer para cá. Ele traz uma mensagem aqui abaixo. Eu vou clicar 2 vezes para realizar não só o nome, para eu realizar as alterações. Quando eu abro, o que ele traz aqui para mim? Ele traz, como lá na configuração padrão, o nome desse campo dentro do banco de dados, a descrição desse campo, que eu posso alterar. Eu trago grupo 2. Posso selecionar a forma desse campo de visualização, permissão no formulário. Ele pode ser padrão, que é um campo padrão, que ele não é obrigatório, ele fica branco, ele fica da cor aqui do fundo, que seria um branco, né? Ele pode ser alterado, preenchido, esse campo. Somente leitura, esse campo não pode ser alterado. Ele fica na cor cinza, no entanto, é permitido para que ele seja visualizado pelo usuário desse grupo. Oculto, o campo não aparece para esse grupo. Obrigatório, o campo ele fica na cor azul e sempre que tiver uma edição ou um novo cadastro, para ser salvo esse cadastro, essa edição, ele precisa estar preenchido. Permitir na pesquisa, ele aparece na pesquisa para os usuários desse grupo, ou exibe no grid, ele vai estar lá disponível para o usuário colocar ele no grid. Realizei a alteração das informações, seleciono salvar. Venho aqui do lado de fora, salvo as configurações para esse grupo. E para finalizar, eu salvo o grupo de segurança. Por que é tão importante essa alteração de campos? Aqui, vamos supor que eu tenha diferentes pessoas, vou ter diferentes grupos de pessoas, não só de segurança, mas diferentes grupos de diferentes áreas do escritório acessando o sistema. Então, de repente, esse campo, para um grupo de usuários, é importante a visualização, para outro não. De repente, você tem no escritório um grupo que faz o pré-cadastro. Feito esse pré-cadastro, você tem um grupo de usuários que não podem alterar esse campo. Então, para aquele grupo de pré-cadastro, o campo fica padrão disponível, então obrigatório disponível para preenchimento obrigatório. E para o outro, esse campo ele vai ser somente para visualização, ou até mesmo ele fica oculto. Realizadas essas alterações, quando o usuário do grupo de segurança acessar o sistema, aqui lembrando que nós alteramos pastas, o nível contencioso, vamos acessar uma pasta que já esteja aqui carregada para a gente. Então, ele entrou aqui, o local onde nós fizemos a alteração, aqui, olha, do lado esquerdo, nós temos o teste 2 e o campo conforme alterado, aqui na tela para o usuário.